Eu acho que a gente tem que olhar primeiro a imprensa de uma maneira estrutural. Ali, a causa LGBT ou determinado preconceito não é algo vivenciado pelos próprios profissionais. Imagem em preto e branco mostra um rapaz saindo do elevador, cruzando o saguão e entrando no auditório do jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo 100 apresenta. Você entra numa redação de esportes, a maioria delas é formada por homens heterossexuais. É uma coisa quase cíclica, eu tenho a impressão de que é uma coisa quase de calendário, assim, de que no mês do orgulho a gente vai falar sobre isso, e aí, de repente, o jornalista esportivo precisa falar sobre isso porque é uma pauta que tá no noticiário de política, de cotidiano, então a gente também precisa falar sobre. Eu acho que o jornalismo precisa pautar mais esse tipo de ação, e eu, como jornalista, me cobro muito e tenho militado ao longo dos últimos anos para que isso aconteça. Meu nome é João Abel, eu tenho 23 anos e eu luto pelo fim da homofobia no futebol e na sociedade. E eu? Por que estou aqui? João Abel, jornalista e escritor. Ele é moreno, usa barba, veste camiseta preta e calça branca. Está sentado na plateia. Em letras brancas o texto. E eu, o jornalismo precisa me ouvir. Folha 100, imagem do auditório. Quando um torcedor LGBT vai pro estádio, muitas vezes ele tem que ouvir calado, entra por um ouvido, sai pelo outro. Bicha, viadinho, Bambi, fresco, frouxo. Que são todas coisas que não deveriam ser exatamente consideradas pejorativas, diminutivas. Eu, por exemplo, tenho uma série de amigos bissexuais como eu, gays, em grupos de WhatsApp que adoram discutir futebol, que adoram falar sobre comprar camisa do time, comprar ingresso, ir no estádio, e ir ao estádio mesmo que esse seja um ambiente onde ele não é bem-vindo. Ele não pode nem sequer ir com um companheiro, por exemplo, ou se ele for, ele tem que ter a noção de que, pelo menos ali, ele não pode demonstrar nenhum afeto. Eu lancei, em 2019, um livro que fala sobre homofobia estrutural no futebol, um livro que se chama Bicha, e se chama Bicha porque quem vai ao estádio sabe que ali é o local, um dos locais onde essa masculinidade exacerbada, ela se dá de uma maneira mais forte, inclusive muito com esse grito, esse brado de bicha. Então acho que a gente precisa se apoderar um pouco desses termos. A gente tem inúmeros exemplos. A masculinidade é uma coisa muito frágil, das coisas mais frágeis que existe, e no futebol você encontra inúmeros exemplos. A camisa 24 é um exemplo clássico, né, que a gente sempre dá. O 24 está associado ao viado no jogo do bicho, que a gente sabe que é uma coisa culturalmente muito forte no Brasil, né, desde o início do último século. E no futebol isso é muito claro. Os jogadores não gostam de usar a camisa 24. Por quê? É um elemento simbólico que indica como qualquer tipo de suspeição sobre a masculinidade, qualquer coisa muito minúscula que aconteça, que indique qualquer suspeição sobre a masculinidade, que fira a masculinidade do homem, é considerado um motivo de celeuma dentro da nossa sociedade. Então, eu tenho me debruçado nos últimos anos a estudar como a homofobia ocorre no futebol, mas eu acho que ela é uma luta que precisa ser levada para todos os aspectos sociais, né? Eu me debruço a estudar o futebol porque é um campo extremamente machista, extremamente homofóbico dentro da nossa sociedade. Quem assistiu aquele documentário que foi lançado ano passado, em 2020, o Narciso em Férias, viu que em determinado momento da prisão do Caetano Veloso durante a ditadura militar, os militares fizeram um interrogatório com ele, com o cantor, e desse interrogatório resultou um relatório onde eles classificavam o Caetano e a arte dele com 2 adjetivos, que me chamaram bastante atenção: subversivo e desvirilizante. Subversivo, beleza. Acho que durante a ditadura militar, qualquer pessoa que estivesse ali à esquerda da ditadura era considerado subversivo. Mas eu quero focar no desvirilizante. Trocando em miúdos, o que eles estavam dizendo ali é: o Caetano não é homem suficiente, ou ele não é masculino o suficiente. Isso era um problema, isso era uma ameaça para o regime, que era formado basicamente por homens. Esse é só um exemplo, poderia citar vários ao longo da história, poderia citar vários que acontecem diariamente, atualmente no Brasil, né? A gente sabe que a gente tem um presidente que usa da carta da masculinidade, da homofobia,
por muitas vezes para deslegitimar outras pessoas. Ele já disse que o nosso país é um país de maricas porque sofre enquanto mais de 200 mil pessoas morreram por conta de um vírus, de uma pandemia. Ele já disse para um jornalista que ele tem uma cara de homossexual terrível, como se isso fosse uma ofensa, como se ser homossexual fosse ser menos masculino, como se ser menos masculino fosse algo ruim. Então são muitos exemplos que vêm desde as esferas de poder, desde o alto escalão da nossa sociedade. O Brasil, a gente não precisa dizer quanto o Brasil é um país onde a gente vê a violência doméstica acontecendo com muita força, o abuso sexual acontecendo com muita força e também o abandono de muitos menores. Corta para o futebol, você tem todos esses exemplos muito claros. A gente não precisa ir muito longe para lembrar do feminicídio do goleiro Bruno contra a Elisa Samúdio, de outros casos de agressão, do caso do Robinho, que foi recentemente condenado em segunda instância por estupro de uma jovem na Itália, e da Seleção Brasileira de 2018, onde de 11 titulares, 6 foram criados por mãe solo. Então a gente tem que entender que o futebol, ele não está parte da sociedade. O que acontece ali deve ser olhado com um prisma social também. Eu acredito que o futebol, ele tem esse poder de potencializar ou de, no mínimo, refletir essa masculinidade tóxica por conta de alguns aspectos históricos. O primeiro é o fato de ser um espaço de homens, feito por homens, para homens, comentado por homens. Inclusive, durante 40 anos, as mulheres estiveram proibidas de jogar futebol no Brasil. E no Brasil, com um agravante ainda maior, porque a partir do momento em que você sai do útero da sua mãe, como homem, com o sexo biológico masculino, você é moldado a gostar desse esporte, porque ele é um elemento muito importante da nossa cultura. O homem não vai mudar a cabeça dele da noite pro dia, né? A geração do meu pai, do meu avô, já é uma geração diferente da minha, que será diferente da geração dos meus filhos, espero. Os clubes perceberam que existem LGBTs que gostam de futebol. Muitos, vários, inúmeros, centenas, milhares. E ao longo dos últimos anos, eles resolveram falar para esse público. Pode ter acontecido porque eles realmente encaram como uma causa nobre. Eu sei que tem clubes que encaram como uma causa realmente importante. E aqui eu preciso citar o caso do Bahia. Tem uma comissão específica para discutir homofobia, violência doméstica, machismo, racismo. Eu acho que a gente tem visto cada vez mais mulheres participando desse cenário, e isso é muito importante, ter essa diversidade. A gente tem visto que cada clube grande hoje no Brasil tem um coletivo de torcedores LGBTs, ainda que eles não sejam totalmente reconhecidos. Se você gosta de praticar futebol, no Brasil hoje você tem pelo menos 60 equipes exclusivamente formadas por LGBTs e até times de homens trans. A gente tem mostrando que essa diversidade tem aumentado, ainda que a gente esteja engatinhando com relação a essa causa. Não dá para discutir só o que acontece dentro de campo. Então o jornalista precisa deixar isso muito claro para o torcedor, de que ali é um ambiente de discussão sobre um objeto social. Essa é a grande chave, né? Você olhar para isso como uma pauta prioritária, assim como é o jogo, a bola dentro de campo e também o que acontece fora dele. Tela preta, em letras brancas, Folha de São Paulo, 100 anos. Acima do texto há 3 pequenas estrelas nas cores vermelha, azul e branca. O texto desloca-se à esquerda e à direita aparecem os créditos.